Senado específica para avaliação da aviação regional. Portanto, eu estou acompanhando muito de perto o que o governo federal está fazendo. Ontem a presidenta, diante de tantos temas que ela queria abordar, ela tocou apenas en passant sobre essa questão da aviação regional. Mas o fato é que o governo já tomou a sua decisão e de que este é um problema que agora nós estamos diante da solução. Primeiro, já foi anunciado que o Amazonas, daqueles 270 aeroportos da primeira fase do programa da aviação regional, quase 10% deles são no Amazonas. 25% deles, 25 aeroportos serão no Amazonas. Quais são esses aeroportos? Amaturá, Borba, Boca do Acre, Barcelos, Coari, Carauari, Codajás, Eirunepé, Fonte Boa, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manicoré, Maués, Manaus, Maranhão, Nova Olinda do Norte, Parintins, Pauini, São Paulo de Olivença, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Tabatinga e Uarini. Esses municípios sofrerão agora, em 2013, investimentos que vão dotar os municípios de aeródromos regulares. Qual é o grande problema? Itacoatiara tem aeroporto, mas é um aeroporto não homologado. Não tem quem opere o aeroporto. O aeroporto está lá e, se não for o prefeito que tem boa vontade e tal, etc., fica lá abandonado e na hora que você precisa usar o aeroporto, você não pode usar. Ele não é alternativa a Manaus, por exemplo. Se está fechado o aeroporto de Manaus, ou você vai para Roraima ou você vai para Santarém. O aeroporto de Parintins não opera 24 horas, por quê? Porque não tem condições? Não, porque simplesmente foi jogado no peito da prefeitura e a prefeitura que se vire. Portanto, o governo finalmente tomou uma decisão revolucionária com relação a isso. Nós teremos aeródromos. São os primeiros 25. Nós queremos, se Deus quiser, até 2014, ter uma nova leva, e a presidenta falou isso ontem no seu discurso. Portanto, há hoje, dentro do governo, uma consciência de que todos os estados têm problema de aviação regional. Mas no Amazonas, a aviação regional faz a diferença entre a vida e a morte. Isso faz a diferença entre a vida e a morte. Qual é o preço que vale uma vida? Não tem preço. Muitas vezes o prefeito, coitado, mesmo não tendo condições, muitas vezes é obrigado a bancar um TFD para tirar um paciente que está entre a vida e a morte, lá de Eirunepé, para poder vir ser tratado de câncer no SECOM em Manaus. E com custo de passagem, como você acabou de colocar. Bem, além dos aeroportos, que são esses que eu acabei de mencionar, a presidenta ontem anunciou o quê? Subsídio para as passagens aéreas da aviação regional. Porque essa coisa da concorrência nós já tivemos. E o que acontece? Quando uma empresa vai concorrer com a outra, por exemplo, hoje é a Trip que atende Tabatinga e o interior do Amazonas. Aí de repente vai e entra uma outra empresa para concorrer com ela. Sabe o que vai acontecer? Uma vai quebrar a outra e nós não vamos ter nenhuma aviação voando para o interior. Portanto, a concorrência ela só existe quando você tem regras de mercado que o cidadão não seja penalizado. A Gol quebrou a Rico. Quem quebrou a Rico foi a Gol, quando a Gol começou a colocar aviões dela em cima dos voos da Rico e com uma tarifa muito mais baixa do que a Rico. O que aconteceu? A única empresa de aviação regional do Amazonas faliu. O MAP, ou a MAP, como queira chamar, está tentando se colocar de pé e não fica de pé. Portanto, importante aqui para todos os prefeitos, já está decidido o subsídio. Esse subsídio será da ordem de quase 50% do valor da passagem. Então, o governo estará assegurando a compra de quase 50% dos assentos de cada um dos voos regionais. Isso está na fase final e isso será anunciado proximamente o mecanismo, porque terá que ser editada uma medida provisória sobre o tema. E com relação a médicos, a presidenta ontem também sinalizou, é um tema que os nossos prefeitos precisam ajudar, porque é um tema que tem reação. Qual é o grande problema que nós temos? É uma lei de oferta e procura. Você precisa, lá em Tabatinga, colocar obstetras, anestesistas, ortopedistas, etc.
A partir do momento que falta obstetra e falta ortopedista nos municípios mais próximos, nem por 30 mil reais o médico quer ir para Tabatinga. E os que vão obrigado, que são os médicos das Forças Armadas, cumprem o seu horário e não querem atender os civis. Ora, qual é a solução? Formar médicos especialistas leva 10 anos. A única solução de curto prazo é estabelecer CRM provisórios para que esses médicos que falam idioma que nós compreendemos possam trabalhar no Brasil e possa resolver o problema da demanda brasileira de médicos e a demanda da Amazônia de médicos. E de outro lado, a Presidência da República dará uma ajuda de custo para cada município poder pagar uma parte importante do salário. Não está definido se isso vai ser 5 mil, 8 mil, 10 mil, não está definido. Mas está definido de que o governo dará uma parte importante da ajuda de custo que precisará ser paga para que esse médico esteja presente no município. A princípio serão 2 mil médicos, portanto, nós não temos como pensar que na primeira de mão nós vamos resolver todos os problemas, mas nós vamos poder, baseado pelo mesmo critério que nós estamos levando com relação à aviação regional, imaginar de que o Amazonas, desses 2 mil, tenha uma cota que pode variar entre 10% e 15%. Ora, nós teremos 200 ou 300 médicos especialistas sendo deslocados para o interior do Amazonas. E esses médicos serão ou portugueses, espanhóis, cubanos, colombianos, bolivianos, peruanos, ou seja, médicos que não tenham dificuldade com o idioma. Eram essas informações para que a gente não ficasse aqui repetitivamente com as posições dos nossos companheiros prefeitos e uma luta que a gente vem travando aqui ao longo já de pelo menos 10 anos junto ao governo federal, desde o Fórum de Governadores da Amazônia, em 2003, que a gente vem com essa luta com relação à questão dos médicos e com relação à questão da aviação regional.